Fala, gente boa! Bom, naquele vídeo interminável e insuportável, né, que foi o vídeo anterior, eu falei e esqueci de mostrar umas fotos para vocês, né? Que fotos eram essas, tá? Eram essas fotos aqui, tá? A foto menor, tá? Obviamente vocês já reconhecerão, tá? Essa foto menor, tá? Essa foto aqui de baixo, tá? É a foto do prédio, né? Onde funciona a Harmonia Lira, tá? E essa foto maior foi batida na época que o prédio estava sendo construído. E essa foto menor aqui de baixo, tá? Ela, é de 20, ela foi batida, tá? No dia 27 de março de 1928. Então, nessa data que eu acabei de mencionar, foi a data em que foi lançada a pedra fundamental da sociedade, do prédio da Sociedade Harmonia Lira, tá? Mas já que eu estou falando tanto, né, do Adhemar Garcia, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Bom, eu tinha falado, né, falei bem brevemente, né, de maneira bem breve, a respeito do Emílio Stock Jr., né? Bom, o Emílio Stock Jr., ele foi duas vezes presidente da Sociedade Harmonia Lira, tá? A primeira delas foi entre 1926 e 1927, e a última delas foi entre 1932 e 1933, né? Ainda sobre o bairro Adhemar Garcia, acho que não é nenhuma novidade, né? Eu acredito que, se vocês não estiveram lá, mas eu acredito que todos vocês já têm ouvido falar, né, disso, né? Mas no bairro Adhemar Garcia, na rua Valdemiro Rosa, né, para ser mais exato, rua Valdemiro Rosa, número 1636, existe o Parque Caieiras, né? Esse parque ele foi criado por uma lei do dia 11 de março de 2004, e 9 dias depois dessa lei que eu estou mencionando, o Parque Caieiras, né, que é um parque municipal, ele foi oficialmente inaugurado, né? Bom, esse Parque Caieiras, né, eu tinha dito, né, no vídeo anterior que o Adhemar Garcia ele foi conhecido por diversos nomes, né? Caieiras, Caieira de Baixo, Caieira de Cima. Caieira, para quem não sabe, era um local, né, onde ocorria a fabricação de cal, né? Obviamente, por isso tinha o nome de Caieira, né? Obviamente, né? Bom, um desses locais, né, no local onde hoje existe esse parque, né, o Parque Municipal Caieiras, existiu, isso até os anos 30, um local onde era fabricada cal, tá? E da onde que era, e como que era feita essa cal, tá? Bom, como antigamente não havia toda essa informação, né, e toda essa consciência que nós temos hoje, então todo aquele cascalho, né, do sambaquis, né, todo aquele cascalho que era encontrado no sambaquis, ele era transformado em cal, né? Então, antigamente havia esse absurdo, né? Então, esse Parque Caieiras, repetindo, era um local onde era fabricado cal, e esse cal era fabricado a partir de cascalho de sambaqui. Inclusive, nesse local, o Parque Municipal Caieira, existem dois sambaquis, né? Então, muito antes, né, daqueles moradores que chegaram lá na região, lá no século XVII, lá por volta de 1658, né? Como eu tinha dito no vídeo anterior, essa região do Adhemar Garcia, do Fátima, do Jairituba, do Itaú, né, uma região de colonização bastante antiga, muito antes dos, entre aspas, caboclos, né, dos luso-brasileiros, né, dos portugueses, já havia a civilização sambaquiana, né? Acredita-se que eles tenham vivido nessa região onde hoje é o Parque Caieiras, né, entre 5.000 e 1.000 anos atrás, né? Então, é uma região que tem muita história para contar, né? E embora, né, ele tenha uma estrutura boa, haja local para se fazer piquenique, haja banheiro, haja guarita de segurança, existam diversas trilhas, né, nesse local, né? Seja um local muito belo, por sinal, né? Infelizmente, o Parque Caieiras, ele está, 20 anos depois, ele está meio que largado, né? Infelizmente, né? Mais uma demonstração de como que a coisa pública, né? E como que os locais públicos, eles são tratados aqui nessa zorra em forma de país, né? Chamada Brasil, né? Mas voltando ao que interessa, né? Ainda sobre o bairro, né? Uma coisa que eu confesso a vocês que eu não sabia, né? É que anexo àquela escola, cuja foto eu mostrei para vocês no vídeo anterior, né, que é a Escola Estadual Básica Professor Mariano Costa, anexo a essa escola existe uma pista de bicicross, né? Até 2011
essa pista de bicicross, ela inclusive ela foi local de muitas competições, inclusive a nível nacional, né? E em 2015 ela ficou desativada durante um certo tempo, né? E em 2015 essa pista de bicicross ela acabou sendo reativada, né? Bom, ainda sobre o Ademar Garcia, né? Sobre o bairro, né? Em junho de 2021 a população do bairro, né? Era de 10.886 habitantes, tá? A título de comparação, se o Ademar Garcia fosse um município, tá? Entre os 295 municípios de Santa Catarina, ele seria ele estaria ele seria o 119º em matéria de população, tá? Então, entre os 295 municípios do estado, o Ademar Garcia estaria na posição de número 119, tá? Ainda a título de comparação, tá? A população, o Ademar Garcia, embora ele tenha um território bastante reduzido de 2,02 km², né? A população dele é maior, por exemplo, do que a de Urubici, que é aquele município famoso lá da região serrana, que é uma das raras cidades brasileiras em que neva, né? Então, a população de Urubici é de 10.834 habitantes. Então, o Ademar Garcia, mesmo sendo um bairro, ele é maior, inclusive, do que Urubici, né? Do que muitos municípios de Santa Catarina, né? Uma rápida curiosidade, uma última curiosidade a respeito do bairro, tá? É que de 1975 até 2015, a população do Ademar Garcia ela cresceu 158%, né? Então, ela teve um crescimento monstruoso, né? E a média de idade dos moradores do Ademar Garcia, tá? É de 28,4 anos. Então, é uma população numerosa e bem jovem, né? Mas, afinal de contas, por que o Ademar Garcia ele tem esse nome? Quem foi esse caboclo, né? É a pergunta que vocês estão fazendo aí do outro lado, tá? Esse caboclo, né? Foi esse cara aqui, tá? Esse cara aqui que está sendo tocado por um dos meus dedos, né? Esse aqui foi o famoso Ademar Garcia, tá? Mas, afinal de contas, o que esse cara aqui que está suando, que está fedendo alegria, né? Ele fez na vida, né? Bom, o Ademar Garcia, tá? Ele fez de tudo um pouco, tá? Ele foi empresário, foi líder político, né? Foi político, ele foi, de certa maneira, um filantropo, né? E ele exerceu os mais diversos cargos, né? Ele foi duas vezes vereador, tá? O primeiro mandato dele como vereador foi de 1947 até 1951, e o outro mandato dele como vereador foi de 1955 até 1959, tá? Embora ele tenha sido uma liderança política bem expressiva, vários prefeitos tenham sido eleitos, vários candidatos a prefeito eles tenham sido eleitos, né? Graças ao apoio do Ademar Garcia, né? Ele tenha ajudado a eleger de muitas pessoas, esses cargos que eu acabei de mencionar, né? Esses dois cargos de vereador, né? Eles foram os únicos cargos públicos, né, que ele acabou exercendo, né? Eu tinha dito que o primeiro cargo de vereador dele foi de 47 até 51, uma correção, tá? Em 5 de setembro, caso não esteja enganado, em 5 de setembro de 1948, ele foi nomeado presidente da Impressul, que era a empresa sul-brasileira de eletricidade. A Impressul, para quem não sabe, ela foi a antecessora da Celesc, né? Ela foi uma empresa criada em 1929 e que veio a ser extinta em 1955. Ela ela tinha a sua sede em Joinville, tá? E ela produzia e distribuía energia elétrica em diversas cidades, né? Como eu acabei de dizer, o Ademar Garcia ele foi presidente, né, foi nomeado presidente da Impressul em 5 de setembro de 1948, só que em 12 de setembro, né, uma semana mais tarde, ele acabou sendo empichado, ele acabou tendo o mandato dele cassado. A justificativa, tá, para que o mandato do Ademar Garcia fosse cassado
é de que o cargo que ele exercia de presidente da Impressul era incompatível com o cargo de vereador, visto que a Impressul era uma empresa que pertencia ao município de Joinville. Então ele não poderia ser ao mesmo tempo presidente de uma empresa, de uma estatal municipal e ao mesmo tempo vereador. Só que o Adhemar Garcia, ele entrou com um pedido, né, com um processo, né, na Assembleia Legislativa do Estado, né, e um deputado que era o Cid Ribas, né, o Cid Loures Ribas, que foi o autor do relatório, né, desse caso, ele acabou dando um parecer favorável a Adhemar Garcia. Por quê? Bom, é que na época que o contrato foi assinado, essa estatal, né, a Impressul, ela ainda pertencia ao município de Joinville. Acontece que, por uma lei de 1948, o governo federal ele passou a ser o dono da Impressul, né? Como essa empresa ela passou a ser uma estatal nacional, uma estatal federal e não municipal, então o Adhemar Garcia ele poderia muito bem ser ao mesmo tempo vereador e presidente da Impressul. Só que, em virtude dessa treta toda, né, dessa confusão toda, o Adhemar Garcia ele acabou renunciando ao cargo de vereador. Então ele foi vereador durante apenas alguns meses, tá? E ele foi eleito em 47, nessa primeira eleição que ele venceu, né, para vereador. Em 47 ele recebeu 1.438 votos, né? Então 14% de todos os votos que os eleitores joinvilenses deram para vereador, elas acabaram indo para o Adhemar Garcia. Então ele era uma figura muito carismática, uma figura bastante popular. Curiosamente, nessa segunda eleição, em 1954, que ele foi novamente eleito vereador, ele recebeu apenas 694 votos, né? Eu já estava me esquecendo de uma coisa, né? O Adhemar Garcia, ele foi fundador do PSD, Partido Social Democrático. Os mais antigos, eles se recordam perfeitamente disso, né? Antigamente existiam os principais partidos, né? Lá nos anos 40 e 50, havia uma rivalidade muito grande entre a UDN, que era a União Democrática Nacional, e o PSD. A UDN era o partido do povão, vamos dizer assim, e o PSD era o partido da elite, né? E o Adhemar Garcia ele foi presidente tanto do diretório municipal quanto do diretório estadual do PSD, tá? Nessa segunda eleição de 1954, ele fazia parte de uma chapa, né, de uma coligação PSD-PTB, PTB que era um partido que não existe mais, né, que foi fundado pelo Getúlio Vargas em 1945. Inclusive o Roberto Jefferson, né, que eu nem preciso dizer quem foi, né, que é aquele cara aquele deputado federal que denunciou aquele esquema do mensalão e que certa vez fez uma declaração de amor ao José Dirceu, dizendo que José Dirceu despertava os instintos mais primitivos dele, né? Então esse cara tão romântico que foi o Roberto Jefferson, foi inclusive presidente do PTB, tá? Mas voltando ao que interessa, né? Além de ter sido empresário, tá? Uma coisa que eu estava me esquecendo, tá? É que o Adhemar Garcia, ele foi dono do Carretéis Santa Rita, né? Essa empresa, o Carretéis Santa Rita, ela funcionou onde hoje é o supermercado Giasse, ali na Inácio Bastos, tá? Essa empresa, ela acabou sendo vendida para uma outra empresa de São Paulo, né? Para uma empresa multinacional que tinha sua filial em São Paulo, tá? Agora me foge o nome dessa empresa, tá? A Carretéis Santa Rita, ela acabou funcionando, né? Ela acabou sendo desativada em 1984. Então, até 84, naquele local onde hoje existe o supermercado Giasse, ali da Inácio Bastos, ali funcionou a empresa que pertenceu ao Adhemar Garcia, tá? O Adhemar Garcia, ele também foi membro, né, do Conselho Nacional da Indústria. Ele foi vice-presidente da Fiesc, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, né? E ele foi presidente da Sociedade Harmonia Lira, isso em 1942. Ele foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville de 1942 até 1960, né? E ele também foi diretor-presidente da Celesc de fevereiro de 1982 até março de 83.
Ele foi diretor-presidente da empresa Força e Luz de Criciúma, de julho até dezembro de 82, e o cara também foi, ele exerceu também outros mandatos, né, uma série de outras, fez um monte de outras coisas, né, que, enfim, a lista de coisas que ele fez é gigantesca, né, então o cara fez de tudo um pouco, né, desculpem, né? Voltando ao Ademar Garcia, tá? O Ademar Garcia, ele nasceu aqui mesmo em Joinville, tá? Em 5 de fevereiro de 1905, tá? E ele acabou falecendo em 14 de setembro de 1983, aos 78 anos de idade. E dizem as más línguas que o cara era torcedor ferrenho do Caxias, tá? Então o cara também tinha bom gosto, né? O Ademar Garcia, que hoje batiza o bairro, tá? Tem uma outra foto, né? Uma última foto, duas outras fotos, né? Que eu quero mostrar a vocês, tá? Na verdade, eu já tinha mostrado essa foto num vídeo que eu gravei em maio, tá? Esse prédio aqui que vocês estão vendo, né? Que tem a inscrição, esse prédio aqui que tem a inscrição de Vila Mazilda, né? Ele está localizado na rua Inácio, ali na rua Abdom Batista, tá? E aqui nesse local, hoje existe uma clínica radiológica, tá? O Ademar Garcia, ele morou nesse local, tá? Nesse prédio que vocês estão vendo, tá? Então, esse prédio que vocês estão vendo foi a residência do Ademar Garcia, tá? Uma última foto que eu quero mostrar a vocês, essa foto aqui, tá? Antes que vocês pensem que esse povo todo, tá, está comemorando mais uma das tão rotineiras vitórias do Caxias, tá? Essa foto aqui, tá, ela é de 1926, tá? E esse povo todo está comemorando, né? Isso aqui fez parte, né? O que vocês estão vendo é a comemoração pelos 75 anos de fundação de Joinville, tá? Como eu disse ainda há pouco, né? Como eu acabei de dizer, essa foto aqui que vocês estão vendo, ela é de 1926, tá? Ao fundo, né? Vocês estão percebendo que lá no fundão tem um prédio, tá? Esse prédio, tá? Que vocês estão vendo lá no fundão, né? Não sei se... assim. Tá? Vocês estão vendo um prédio lá no fundão, tá? Esse prédio lá no fundão, hoje, né, nesse local, funciona a Casa Sofia, tá? Durante muito tempo, esse prédio que vocês estão vendo ali no fundo, ao fundo da foto, tá? Ali funcionou o Clube Joinville, que era o clube que reunia a elite, entre aspas, cabocla da cidade, né? A elite luso-brasileira de Joinville. O Ademar Garcia, ele fez parte do Conselho Fiscal do Clube Joinville, né? Então, ele foi uma figura bem expressiva, bem relevante, bastante ativa, né? Quase até a morte dele, né? Como eu disse ainda há pouco, ele foi presidente da Celesc até meses antes da morte dele, né? Então, basicamente seria isso, né? Esse seria o cardápio histórico da semana, né? Perdoe-me caso eu tenha deixado algumas informações importantes de fora, né? Mas é muita coisa, é impossível você falar tudo, né? Perdoe-me por esse vídeo interminável, tá? Então, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês, aquilo tudo mais, né? E como sempre, tradicionalmente, fui!